Olá, meu nome é Aracélia, sou professora de Ciências e hoje eu vou falar sobre o sistema Sol, Terra e Lua para o 8º ano. A habilidade que nós iremos trabalhar será representar os movimentos de rotação, translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano com a utilização de modelos tridimensionais. Então, eu tenho um modelo tridimensional, vou falar sobre rotação, translação e a ocorrência das estações do ano. Primeiro, vamos falar do movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Dura cerca de 24 horas, é responsável pelos dias e pela noite, pela movimentação das marés, pela formação de ventos, controle de temperatura da Terra e movimento aparente do Sol. Então, quando a gente está na superfície da Terra e olha para o céu, nós vemos que parece que o Sol está nascendo no leste e se pondo no oeste, mas, na verdade, é um movimento de rotação, que é no sentido anti-horário, né, de oeste para leste, e faz com que a gente perceba essa movimentação. Como se a gente estivesse dentro de um carro. Então, o carro está em movimento e o que eu vejo são os postes, as casas passando, mas, na verdade, quem está em movimento é o carro. Aqui acontece a mesma coisa. Parece que o Sol está se movimentando, mas, na verdade, o que está em movimento é o nosso planeta. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento é cerca de 365 dias e 6 horas. A cada 4 anos nós temos um dia a mais, que é o acúmulo dessas 6 horas em 4 anos, que nós temos o ano bissexto. Aqui no meu modelo, a base está, né, essa órbita está circular, mas na verdade essa órbita é elíptica. Então, com esse movimento de rotação, translação e o eixo inclinado da Terra, faz com que a gente tenha 4 estações durante o ano. As estações, elas são diferenciadas pelo clima. Então, nós temos a estação mais quente, com um período mais chuvoso, estação mais seca, com mais frio. Temos a primavera e o outono, que é a transição entre essas estações. Então, as 4 estações são outono, inverno, primavera e verão. E elas começam em dias que a gente chama de solstício ou equinócio. O solstício, ele vai iniciar o verão ou inverno e o equinócio inicia a primavera e o outono. Então, por volta do dia 21 de março, nós temos o equinócio de março. O equinócio tem esse nome porque o dia é equivalente, ele tem 12 horas de dia claro e 12 horas de noite. E se a gente está aqui no hemisfério sul, começa o outono, no hemisfério norte começa a primavera, sempre é ao contrário. Quando a gente está no inverno aqui, lá é verão, quando está na primavera aqui, lá é outono, sempre ao contrário, devido aos raios solares e à inclinação do eixo da Terra. Então, em junho, por volta do dia 21, inicia o solstício de junho. O solstício, aqui no hemisfério sul, nós vamos iniciar o inverno. Então, a noite vai ser mais longa do que o dia. Em setembro, por volta do dia 23 de setembro, inicia a primavera. Então, nós temos o equinócio de setembro. E aí, em dezembro, por volta do dia 22 de dezembro, inicia o verão aqui no hemisfério sul. Então, na época de Natal, a gente está aqui no verão, no calor, e lá no hemisfério norte, neva, né? Está no inverno. E a gente pode perceber que os raios solares, eles estão sempre na região da linha do Equador. Então, o norte e o nordeste do Brasil sempre vai receber bastante luz e calor solar. Então, as estações não é bem visíveis. Já no sul, a gente consegue observar bem a diferença entre as estações do ano. Agora, eu vou falar para vocês uma outra habilidade, que é justificar por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Lua e Terra. Então, nós temos aqui o Sol, a Lua e a Terra.
A Lua, ela também tem 2 movimentos. Ela é o satélite natural da Terra, ela é o astro mais próximo e ela é iluminada pelo Sol, ela não tem luz própria. E com isso, ela vai realizar movimentos e dependendo do movimento e da iluminação do Sol, ela vai ter algumas fases que nós vamos ver. Então, primeiro nós vamos falar do movimento da Lua. A rotação. A rotação é o movimento que ela faz em torno do próprio eixo, assim como a Terra, só que a Terra é em 24 horas. A Lua é 29 dias e meio. E ela tem um movimento de revolução, que é em torno da Terra. Esse movimento de revolução e de rotação é síncrono, é sincronizado. É ao mesmo tempo, 29 dias e meio. Por isso, sempre a gente vai ver a mesma face da Lua voltada para a Terra. A outra face a gente chama de face oculta ou face distante. Não é face escura, porque ela está sendo iluminada pelo Sol. A gente que não está conseguindo enxergar. Próximo. Então, as fases da Lua. O ciclo lunar ou lunação tem várias fases, mas as 4 principais é a Lua cheia, a Lua minguante, crescente e Lua nova. Quando o Sol está conseguindo iluminar toda a Lua e a gente consegue enxergar bem a Lua brilhante no céu, é a Lua cheia. Conforme a Lua vai se movimentando, a gente não enxerga mais a Lua inteira, a gente vai enxergar 1/4 ou metade da Lua, que a gente chama de quarto minguante. Assim que a Lua passar pela iluminação do Sol e a gente não conseguir enxergar, vai ser a Lua nova. E quando começa a receber iluminação de novo devido ao movimento, nós temos a Lua crescente. Então, essas são as 4 principais fases da Lua. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar agora, que a gente está no inverno, o céu está bem limpo, todos os dias, e conseguir registrar no caderno ou por foto, vocês vão ver todas essas fases da Lua. Né? Inclusive, ontem ela estava bem bonita. Sim. Eclipses. Então, os eclipses é quando a Terra, a Lua e o Sol ficam alinhados no mesmo plano. A órbita da Lua é meio inclinada, mas quando ela fica no mesmo plano entre Sol, Terra, Lua, vai ocorrer sombras, né? Ou sombra da Lua na Terra, ou sombra da Terra na Lua, e essa sombra a gente chama de umbra, que é a parte bem escura, ou penumbra, que é na borda da umbra. Então, quando a gente tem a Terra entre... Vamos ver aqui. Quando a gente tem a Terra entre o Sol e a Lua, é o eclipse lunar. A sombra da Terra, a Lua fica bem na sombra da Terra, né? Não consegue receber a luz solar. Então, ela fica na umbra, a gente consegue ver parcial ou, aliás, não consegue ver total ou parcialmente. E quando a Lua está entre o Sol e a Terra, é o eclipse solar. Então, ela vai deixar uma sombra numa região da Terra que, dependendo do local que a gente está, a gente não vai conseguir ver o Sol, né? Não vai ficar visível para a gente. E aí tem a umbra e a penumbra. Então, gente, é isso, né? A matéria de hoje. Vai ter atividades para vocês nas apostilas. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com os professores. E até a próxima.